Esta noite, por volta das 21 horas, irá ocorrer um debate entre Bruno Fialho, do Partido ADN, e Luís Gomes, da Associação Partido Libertário. O debate será no Zuga TV, será por volta das 21 horas, e eu não sou pago para fazer esta publicidade, apenas faço porque fico genuinamente feliz por ver este tipo de conteúdo de debates surgir em Portugal. Já há um ou outro canal e fico genuinamente feliz por ver que há mais um ou outro canal a vir para a trazer este tipo de conteúdo. É gratificante. Agora, eu vou também aproveitar esta ocasião para fazer uma previsão. Os prognósticos, como se faz no futebol. Não é? E eu já assisti a horas e horas de conteúdo, tanto do Bruno Fialho quanto do Luís Gomes. Eu tenho uma ideia do que poderá ocorrer e tenho uma ideia clara de quem eu acredito que vai sair vencedor deste debate. É importante perceberem uma coisa. A vitória deste debate, ou deste confronto, irá estar do lado daquele que compreender melhor qual é a finalidade do debate. A finalidade não é agredir o adversário, não é gritar contra o adversário. A finalidade é convencer as pessoas a irem para o vosso lado. É demonstrar às pessoas que vocês estão certos. E, por vezes, aquele que está errado consegue convencer as pessoas de que está certo. E é esse o vencedor do debate. Embora, por outro lado, eu também considero que o objetivo de um debate é encontrar a verdade, ou pelo menos uma aproximação à verdade. Mas uma coisa é aquilo que nós gostamos, outra coisa é as coisas como elas depois decorrem. Aquele que conseguir controlar o seu ímpeto, as suas emoções, a sua raiva, provavelmente irá vencer. A todos os níveis, tanto na busca da verdade quanto a demonstrar aos que assistem que estão certos. Existe aqui um problema, de alguma forma, coloca o Bruno Fialho em desvantagem, que ele sabe que está a jogar fora de casa. O podcast é um podcast libertário de direita. Embora eu tenha perfeita noção de que os moderadores, a moderação será imparcial, eu não tenho a menor dúvida disto, eles serão imparciais, pelo menos é a imagem que tenho dos membros deste canal. Embora por vezes se sinta ali aquela arrogânciazinha libertária à bloco de esquerda, eles fazem uma coisa gira. É uma crítica que pode ser levada como... levem como quiserem. Que é, os bloquistas chamam todos os que não são de esquerda de fascistas. E tudo é fascismo. Tudo é fascismo. Mas os libertários têm uma coisa muito idêntica, que é tudo aquilo que não é aquilo que eles consideram libertário é socialista. Tudo é socialismo. Enfim. E na verdade, e eles provavelmente sabem disto, o libertarianismo é um movimento que se iniciou com socialistas, que é o movimento dos anarquistas. Mas isso é fugir aqui ao tema deste vídeo. Porque eu gosto muito de assistir aos libertários e grande parte das ideias, muitas ideias deles são realmente boas e devem-nos fazer refletir. Devem-nos fazer refletir. Embora seja uma ideia de sociedade utópica, e penso que eles mesmo têm essa noção, que é uma utopia, as pessoas precisam de utopias, não? O homem precisa das suas utopias. Claro, depois temos o confronto com a realidade e temos que agir em função daquilo que temos. E olha, este era um ponto que o Bruno Fialho poderia muito bem agarrar e tentar esmiuçar, mas, enfim, isso cabe também ao Bruno Fialho. Em relação, lá está, ao Bruno Fialho, das horas de conteúdo que eu já assisti, até de debates políticos, até o recente com o Marco não era um debate, mas, quer dizer, tornou-se um debate a determinada altura, eu não assistia a tudo, assisti para a metade. Houve um ou outro ponto em que o Bruno Fialho estava no caminho certo, mas depois não consegue defender os seus posicionamentos.
Isso para um político não sei se é muito favorável. Mas o que acontece frequentemente com ele, ele enerva-se muito. Ele não consegue baixar os níveis, não consegue controlar o seu estado emocional. E isso é prejudicial, porque mesmo que as suas ideias sejam as ideias corretas e verdadeiras, na altura de as demonstrar, ele perde o fio à meada, enerva-se e a partir daí acabou. Acabou. Quando estás enervado, tu não consegues ter a capacidade de raciocínio que tens quando estás calmo. Portanto, se o Luís Gomes aproveitar isso, picar um bocadinho, basta chamar-lhe comunista. Foi o que nós vimos. Não me chames comunista. Basta o Luís Gomes dizer que ele é comunista, ele vai se irritar e a partir daí é só lucro para o Luís Gomes. O meu problema, não é um problema, quer dizer, tudo bem, chamemos-lhe problema, o meu problema com o ADN, com o Bruno Fialho, é que eu não percebo o que é que o Bruno Fialho defende, exatamente qual é o seu posicionamento, quais são as caixinhas onde tanto o Bruno Fialho quanto o partido se inserem, né? Porque, uma coisa, o ADN era na sua origem um partido de esquerda, era o partido de Marinho Pinto, que alterou recentemente o nome, há poucos anos. Era um partido de esquerda. Portanto, a raiz é uma raiz de esquerda. Mas isso, quer dizer, só será um problema para o Bruno Fialho se o Bruno Fialho quiser, porque o libertarianismo também era um movimento socialista, na sua origem. E ainda hoje há esse confronto entre os anarquistas e os libertários de direita, que se chamam anarcocapitalistas, enfim, que é também uma contradição, não é? Ou és anarquista ou és capitalista. Mas pronto, siga. Esse é o grande problema que o Bruno Fialho poderá ter de enfrentar. Explicar exatamente o que é que ele defende. Mas ser claro. Não ser muito ambíguo. Não andar ali às voltas e com rodeios. O Luís Gomes, nós sabemos o que ele defende. Ele é libertário, de direita, e ele tem o seu pensamento bem estruturado, ele domina o conceito, ele conhece o conteúdo, ele reflete sobre o sentido do libertarianismo e é muito claro, embora também tenha a sensação que se for um bocadinho espicaçado ele se vai irritar e se ele se irritar provavelmente vai ter mais dificuldade em vencer. Mas a questão é esta. O Bruno Fialho não tem não se vê um pensamento estruturado. E no Luís Gomes vemos um pensamento estruturado. Isso é uma vantagem clara para o Luís Gomes. Que também pode ser uma desvantagem se o Bruno Fialho tiver refletido sobre os posicionamentos dos libertários de direita, se tiver lido os autores, refletido sobre eles e tiver, de algum modo, esmiuçado os dogmas. Não é? Não vou ser eu a explicar ao Bruno Fialho como é que ele se vai ter que safar no debate. Mas há algumas contradições lógicas nos movimentos libertários, até entre eles. Okay? Até entre eles. Os minarquistas e depois os anarquistas. Tens muita coisa. Tens muita coisa. Se vocês comprarem, por exemplo, o Jornal da Batalha, enquanto se contraporia à venda, vocês percebem que aquilo é um movimento anarquista, que é um movimento libertário, que é socialista. E depois temos os libertários de direita, que também são libertários e não são socialistas. E que ali também está um saco de gatos engraçado. Fico muito feliz porque estamos a ter este tipo de conteúdo. Vou assistir com muita calma e muita atenção. E a minha previsão para o debate em si é uma vitória do Luís Gomes. Eu tenho quase a certeza que o Luís Gomes vai ganhar. Exatamente porque tem uma consistência lógica. Embora seja possível derrubar essa consistência lógica, não será certamente o Bruno Fialho a fazê-lo. Por agora é tudo. Subscreva o canal, metam gosto, aquelas coisas todas. Até um dia.